Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 6 de agosto de 2023, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo e contando com você, amigo ouvinte, estudante, a participar dela. Hoje, o tema, nós vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, com o tema, aqui com a presença marcante aqui do nosso amigo Evandro, Espíritos Errantes, falando sobre vida espiritual, que é o capítulo, em questão, o capítulo 6º da obra, o Livro dos Espíritos, e esse capítulo interessante que fala sobre nós, todos nós, espíritos que somos, na espiritualidade, como fazer para sair, das rodas das reencarnações. Aí o pensamento de Pitágoras, a lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. O que nós estamos fazendo para sair dela? Então, hoje, sobre espíritos errantes, com a presença aqui marcante aqui do nosso amigo Evandro, tivemos aí o Celso Tinta com Ligado no Esperanto, essa língua fácil de estudar e de falar. E o Marco Lazarim trouxe um livraço para o sorteio de hoje, que fala sobre transição planetária, sobre as transmigrações de alma, transmigração de espíritos, que é comum entre mundos. E o nosso entrevistado de hoje, bom dia, Evandro, mais um dia de estudo, Evandro? Bom dia, Márcio, bom dia, Marquinho, bom dia, Celso, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente, que está sintonizado. É um prazer muito grande estar novamente aqui e desejamos que a gente possa passar momentos especiais de muito aprendizado nessa oportunidade que estamos tendo. Obrigado por vocês estarem todos sintonizados com a gente. Nós que agradecemos a presença aqui do Evandro. Marco Lazarim trouxe um livraço. Bom dia, Marquinhos. Um livraço para o sorteio de hoje, Marquinhos? Bom dia, Márcio. Bom dia, Evandro. Bom dia, Celso Quinto. E bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui do programa Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia a todos vocês. O livraço de hoje é Perdas e Reencontros, da Rita Ramos Cordeiro, pelo Espírito de Manuel. Aí ele conta a história de duas amigas e uma delas desaparece. E no desenrolar da história, a gente depois vai dar mais detalhes, ele fala sobre toda essa transição planetária aí. Tá? Então, o livro de hoje, Perdas e Reencontros, Rita Ramos Cordeiro, pelo Espírito de Manuel. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entrar nas nossas redes sociais lá. Deixe o seu comentário, porque às vezes as pessoas estão ao vivo, a gente não consegue captar todas as pessoas. Deixe o seu comentário e vai estar concorrendo ao livro Perdas e Reencontros. Tá? Ok? E são 8h37, né, Márcio? Tem um WhatsApp também. Tem um WhatsApp? O 24 20 30 44 61 também. O WhatsApp é o mesmo número do telefone, só que hoje com o WhatsApp é muito mais fácil, a turma entrar. E falar também que hoje é aniversário do Márcio. E dar o parabéns para ele. Vai ter musiquinha hoje também? Vai? Eu vou colocar. Eu estou no controle aqui eletrônico. Vocês cantarem. Hoje é aniversário do Márcio, não podemos falar a idade também, porque ele não gosta. Então... Eu sou espírito novo. Espírito novo. Espírito novo. Só carne que não é. Eu não vim exilado, não. Eu não vim exilado. Aqui, cheio de pelo, então eu acho que eu sou primitivo mesmo, da Terra. Eu não tenho esse problema, porque de idade devo ter uns 3 ou 4 mil anos. O Marquinhos veio exilado. De encarnação, 60, mas de vida, novo. Uns 3 ou 4 mil. 3, 4 mil, né? Então somos novos, né? Viu? Nós somos novos. Agora o problema é 10 mil anos, veio exilado, ainda está aí ainda. Estamos aqui aproveitando. O Celso Tinto também. O Celso Tinto também é exilado também. Mas é isso aí. Então, vamos para o nosso momento espírita, O nosso momento espírita de hoje, Eu coloquei aqui para nós, liderança compartilhada. Espero que você que está aí sintonizado goste, dessa aula que vai ser agora do momento espírita para você, amigo ouvinte, estudante. Momento espírita. Conta-se que Alexandre o Grande conduzia seu exército para casa depois da grande vitória contra Poros na Índia. Cruzavam por uma região árida e deserta e os soldados sofriam terrivelmente com o calor, a fome e, mais que tudo, a sede.
Os lábios rachavam e as gargantas ardiam devido à falta de água. Muitos estavam prestes a se deixar cair no chão e desistir. Por volta do meio-dia, o exército encontrou um destacamento de viajantes grego. Vinham montados em mulas e carregavam alguns recipientes com água. Um deles, vendo o rei quase sufocar de sede, encheu um elmo com água e o ofereceu a ele. Alexandre pegou o elmo nas mãos e olhou em torno de si. Viu os rostos sofridos dos soldados que ansiavam tanto quanto ele por algo refrescante. Obrigado, mas pode ficar com a água, disse ele, pois não tem sentido matar a minha sede sozinho, e você não tem o suficiente para todos. Devolveu a água sem tomar uma gota. Os soldados, aclamando seu rei, puseram-se de pé e pediram que o líder continuasse a conduzi-los adiante. O rei Alexandre deu um grande exemplo de verdadeira liderança. De uma liderança que compartilha, que divide, que caminha lado a lado, diferente do autoritarismo, que centraliza o poder e inibe a ação e a iniciativa dos seus liderados. Esse modelo de líder que estabelece regras para os outros e que não as cumpre, já está ultrapassado pelo novo modelo de liderança compartilhada. Para ser um bom líder, é preciso estar disposto a seguir à frente para abrir o caminho, para dar o exemplo, para orientar e conduzir sua equipe. Hoje já não tem mais lugar aquele modelo de líder que ficava no alto de seu trono, dando ordens e exigindo que fossem cumpridas. O que realmente funciona é o tipo de líder que serve mais, que abre caminhos, que descobre meios de superar obstáculos junto com a equipe. É o líder que incentiva, que desperta a motivação e o entusiasmo, e que está sempre disposto a ouvir e a corrigir o passo se for necessário. O verdadeiro líder é aquele que não espera pelos outros e não escolhe as tarefas, mas realiza tudo o que está ao seu alcance. O líder seguro é naturalmente respeitado pela sua autoridade e intelecto moral, e não pela prepotência que geralmente afasta os companheiros de equipe e espalha o temor ao invés de despertar o respeito. Ademais, quem está investido da responsabilidade de conduzir outras pessoas é alguém que tem a tarefa de oferecer o melhor de si, de ser uma lição viva, mas uma boa lição viva, capaz de conduzir ao bem e à liberdade. E esse modelo de liderança também é válido para os pais e educadores em geral. Quem consegue despertar em seu time o desejo de envolvimento e comprometimento com as tarefas, ou com as metas que deverão ser atingidas, está a um passo da vitória. Assim, se você está investido na função de chefia, seja ela em que nível for, lembre-se sempre do exemplo de Alexandre, o Grande, e considere cada membro da sua equipe tão importante quanto você mesmo. E isso, independente da função que cada um ocupe. Pense nisso. Você está no lugar correto, com as pessoas certas e na melhor situação que as leis divinas lhe permitem estar. Se hoje você ocupa a posição de líder, é porque precisa aprender a liderar com sabedoria, para que possa crescer e promover o crescimento dos que lhe seguem os exemplos. Se você está sob a coordenação de alguém, é porque precisa aprender a aceitar orientações com o firme propósito de colaborar, dando o melhor de si. Tanto uma posição quanto a outra são excelentes oportunidades de crescimento e regeneração que Deus oferece a quem tem o desejo sincero de elevar-se na escala evolutiva, rumo à felicidade tão sonhada. Pense nisso. Nossa FM! Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro.
Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem para você, amigo ouvinte, estudante, anunciar a única apresentação do espetáculo teatral Joana de Ângeles, Transição, que vai ser realizada aqui na cidade vizinha, em Sapucaia, no dia 3 de setembro. Anota aí na agenda, 3 de setembro, às 20h30, exatamente às 20h30, Joana de Ângeles, Transição. Esse espetáculo pode mudar a sua vida. Né, sobre a peça, né, sobre o espetáculo Joana de Ângeles, aponta reflexões sobre a nossa responsabilidade diante da transição pela qual o planeta Terra passa, tendo como consequência a crise na sociedade mundial e a crise climática em todo o mundo, e de como podemos contribuir para vivermos num mundo melhor e sem desigualdades sociais. A obra traz à cena a personagem Joana de Ângeles, que conversa com a plateia sobre os temas espiritualidade, autoconhecimento, superação, educação, ética, moral, transformação e desenvolvimento pessoal e reencarnação. O espetáculo foi inspirado na mensagem Transição da própria autora, que é mentor espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. Então, dia 3 de setembro, anota na agenda aí, às 20h30, local Teatro Luz, em Sapucaia. O valor da entrada é R$30 para todos que levarem 1 quilo de alimento, né? Será doado ao movimento espírita local. Classificação livre. Tá anotado aí na agenda? Beleza, hoje nós estamos aqui com o Evandro para mais um dia de estudo na obra O Livro dos Espíritos. Não estamos pulando nenhuma questão, nenhuma pergunta sequer e nenhuma resposta. Estamos seguindo na íntegra o estudo aqui no ar. E o Marco Lazzarini trouxe também um livraço para o sorteio de hoje que fala de transição, né, Marquinhos? Não estava falando de transição. O livro aborda, a história não é sobre transição planetária, porém ele dá, né, todas aquelas pinceladas numa transição planetária. Daí para entender tudo isso que está passando aqui, porque existe toda espíritos inferiores que influenciam determinadas coisas que acontecem aqui. Não é? E o que vai acontecer com esses espíritos depois? O que vai acontecer com essa turma aqui que se comprazem e se aliam a esse tipo de práticas? Uhum. E aqui fala em organizações criminosas, ele fala em tráfico de pessoas. Tem até o filme agora aí, né? Espíritos que estão por trás disso daí. Tráfico de órgãos. Como é que é? Som Freedom, um negocinho assim, som da... Como é que é? A voz do... Vou buscar aqui. Tem um filme aí que o pessoal está comentando muito. Não fugiu agora. Deixa eu dar uma síntese desse livro agora para você, que é Perdas e Reencarnações. É o livro de hoje. Mariana nunca esqueceu aquele dia trágico, quando Clarita, sua melhor amiga, desapareceu a caminho do trabalho. O que aconteceu com ela durante o percurso? Que mudanças se operaram na vida de Mariana depois que conheceu a doutrina espírita? Que novos desafios e surpresas a aguardavam? Existe relação entre o desaparecimento da amiga e a atuação de organizações criminosas que promovem o tráfico de pessoas? Que papel os espíritos endurecidos têm em acontecimentos assim? E Clarita, que destino teve? Descubra a resposta para essas e outras
perguntas nas páginas de Perdas e Reencontros, um romance ditado pelo espírito de Manuel. Está aqui o livro Perdas e Reencontros. Aí você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entrar nas nossas redes sociais aí, Programa Luz Espiritismo e Rádio Nossa FM 87,7, todos dois no Facebook. Você vai lá, comenta, dá um alô para a gente. Bom dia aí para Silvinho, que está mandando dando um bom dia para a gente. O meu amigo Val, lá de Campinas, meu afilhado Lucas, a turma que está entrando aqui. Já tem a dona Mercedes, que já chegou cedo também, a Terezinha, Carmen Beatriz. Carmen Beatriz, que fez aniversário anteontem ou ontem, tá? Parabéns, Carmen. A Rosimar. Não é Carmen, não. É outra Carmen, que também escuta a gente aqui. Não é Carmen Beatriz, não. É outra. E a Rosimar dos Santos aí, um abraço para vocês aí. O filme é Sound of Freedom, o som da liberdade, né? Que fala sobre tráfico e sequestro de crianças, que está aí, né, no cinema, né, do mundo inteiro, fazendo um maior sucesso. Então, estou com a presença aqui do Evandro, né? Hoje vamos entrar na questão 226 da obra O Livro dos Espíritos, dando sequência aí, né, o capítulo, né, a vida no mundo espiritual, a vida de todos nós, né, todos nós somos espíritos, né, hoje aqui, né, encarnados, e é lógico, a presença dos encarnados junto de nós também. Né? E aí Kardec formula a questão 226, Evandro. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E os espíritos responderam, sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Estes se encontram no seu estado definitivo, ou seja, o significado do espírito errante é aquele que está na erraticidade, ou seja, aquele espírito que está no intervalo entre duas encarnações. E este intervalo, ele serve para que ele possa se preparar para as novas jornadas. Os espíritos que atingiram um grau de evolução próximo à perfeição, eles não precisam mais dessa preparação, porque eles já estão preparados. Né? Eles já estão preparados. A reencarnação deles é opcional. Na maioria das vezes, né, eles optam por uma nova jornada reencarnatória como tarefa para poderem exercer aquilo que eles já adquiriram. Mas eles não precisam de, vamos dizer assim, de um aprendizado maior, né? Então, eles não se qualificam mais como espíritos na erraticidade. Eles estão no seu estado natural, que é espírito de luz. Então, quer dizer, na espiritualidade, do outro lado, né, um exemplo, no orbe terrestre, né? Quando partimos para o outro lado, temos espíritos que são errantes, que são aqueles que vão reencarnar, como nós, e tem os espíritos puros, né, que não precisam mais atingir a perfeição e não precisam mais passar pelo choque da matéria. Bem claro aí para todos nós. Geralmente vem por missão. É isso aí, por missão. É tipo igual o Leonardo da Vinci, que tinha uma frase assim, né? Ler-me, leitor amigo, se tem interesses em me ler, porque muito raramente voltarei a este mundo. Olha a certeza da pluralidade da existência, da reencarnação, né? Vamos imaginar que o universo seja uma grande universidade. Né? Nessa universidade existem o quê? Existem os alunos, que somos nós, e existem os professores, os diretores. Né? Esses professores, esses diretores, são esses espíritos que já atingiram um grau elevado de perfeição. Né? Eles estão na universidade para estudar? Não, eles estão para ensinar. Né? Mesma coisa no universo. Nós somos os estudantes, nós estamos aprendendo e eles estão ensinando. Hoje nós estamos numa condição de estudantes. Exatamente. Aí Kardec faz um adendo sobre essa resposta dada pelos espíritos na obra. Né? Ele coloca, no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam, com relação ao estado em que se acham,
podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Tira o véu da letra mesmo, né? Esclarecendo para todos nós, né? Porque um dos principais objetivos da reencarnação é o aprendizado. Então, se esses espíritos não precisam mais aprender, né, o que nós necessitamos, então eles passam a ser aqueles espíritos que vão conduzir, que vão ensinar a nós o caminho, né? O maior exemplo que a gente tem disso é Jesus, né? Que é um espírito de uma evolução imensa, mas que veio aqui e mostrou o caminho, né? E esse caminho foi seguido por muitos outros espíritos que estiveram aqui na Terra, que estão e que ainda estarão aqui para conduzir a humanidade no caminho da evolução. Agora, a Carmen Beatriz, aqui é nosso ouvinte, ela mandou uma pergunta para você, Evandro. Ótimo. Ela colocou o seguinte: na obra, né, do livro Em Céu e o Inferno, encontramos depoimentos de espíritos errantes que descrevem situações no mundo espiritual. E ela pergunta, né? O amor de Deus, aos poucos, cicatriza essas mazelas. Dores morais, seria o amor a resposta, uma centelha de esperança para esses espíritos? Desde já agradeço, Carmen. Obrigado, Carmen. As dores, elas são necessárias para todos nós, como uma forma de nós aprendermos, porque geralmente nós aprendemos muito com a dor, ela nos ensina muito, né? Uma forma de purificação, porque através das dores físicas nós vamos fazendo uma limpeza espiritual, porque a gente aprende que uma das funções do nosso corpo físico, além de abrigar a vida aqui na Terra, ele serve como um purificador, ou seja, ele absorve todas as energias negativas que nós trazemos no nosso perispírito, na nossa alma, deixamos no corpo. E essas energias negativas, elas se manifestam através justamente das dores, das doenças, das dificuldades que nós vamos vivendo, né? Então, tudo tem uma função. Agora, a gente lembra que nada disso seria necessário se nós já tivéssemos nos livrado das dificuldades. Se nós não errássemos, a dor ela não existiria, né? Então, as dores, as dificuldades, os sofrimentos, eles são as consequências de nossas próprias atitudes. Então, faça a coisa certa, que você não precisará passar pela dor, mas a dor ainda é necessária. Muito interessante. Questão 227 da obra. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não fazem da mesma maneira que nós? Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. Ou seja, aquilo que a gente falou da universidade, né? Quando a gente está nesse estado de aprendizado, naturalmente nós vamos buscar quem? Aquele que sabe mais, não é? E esses espíritos, eles têm essa função de nos instruir. Agora, cabe a cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio, optar se nós vamos querer esse aprendizado e, principalmente, se nós vamos executar aquilo que aprendemos. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, no nosso estado atual. Aqui, falar aqui é fácil. O problema claro. É exemplificar. É claro, por isso que aquela frase de Caibar Schubert, que ele diz assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta a gente fazer discursos bonitos, né? Conhecermos todas as obras básicas da doutrina,
conhecermos as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos se nós não praticarmos. O importante dentro da doutrina espírita não é você saber, o importante é você saber e fazer. Né? E fazer o certo. Sim. Porque o mundo hoje que a gente vive está cheio de teoria, muita teoria. Nós temos soluções para todos os problemas. A grande dificuldade é você fazer com que esta teoria ela exista na prática. Está faltando a prática. Né? E hoje nós não podemos, nenhum de nós, principalmente nós que estamos dentro dessa doutrina, nós não temos mais o direito de dizer, eu não sabia. Não, você sabia. Né? Imagina eu que estou há 44 anos dentro da doutrina espírita, se eu desencarno amanhã, eu chegar lá do outro lado, vou falar assim, aqui, olha aqui a sua contabilidade da sua existência. Você está no negativo. Débito. Claro. Está no débito. Não é? Não diminui nem um pouquinho? Não sei, a gente tem que avaliar, não é? Mas dentro de tudo aquilo que a gente recebe de ensinamento, de conhecimento, será que eu estou praticando, não diria nem 100%, né? Mas será que eu estou praticando uma quantidade suficiente para que eu possa me colocar na posição melhor? Você falando aí, Evandro, eu lendo a obra Déjà Vu, eu não sei se eu vou falar da obra Déjà Vu da médium Sandra Carneiro, né, e pelo espírito Lúcio, e ele coloca uma frase interessante para nós espíritas, né? O problema é que grande parte dos trabalhadores espíritas não aceitam de fato o que aprendem. Exatamente. Estudam, leem, mas não se deixam transformar pelos conhecimentos libertadores. Mas por que não se transforma? Aí ele indaga, né? Por que não se transforma? Por que nós não conseguimos se transformar? Porque ficamos agarrados ao velho homem, como que bem disse o apóstolo Paulo, porque traz em si muitas crenças que tiveram em outras encarnações, e mesmo na presente vivência na Terra, em outras religiões, ao abraçar a doutrina consoladora, o Espiritismo, trazem todas as suas velhas crenças dentro de si, e vão tentando aprender o novo sem soltar do velho. É assim que nós fazemos. Isso acontece. Levando isso em consideração que as leis divinas estão na nossa consciência, né, está dentro de nós, então é muito. E nós vivemos sempre em conflito, porque entre o certo e o errado. Então, essa questão, vai ser abonado, você vai ter uma anistia. Não, vai depender de você. É o que você falou no início aí. A minha felicidade, a minha dor, depende só de mim. Claro. Se eu quero ser feliz, eu tenho que evitar os erros, eu tenho que me emburilar, eu tenho que me resignar nas situações que eu vou enfrentar na vida. Né? Então, é por isso que é muito difícil para todos nós. Né? E quando a gente fala isso, nós temos que entender o seguinte, a justiça de Deus, ela não é punitiva, ela é educativa. Sim. Então, dentro dessa educação, nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer com o que nós somos hoje, com o que nós temos. Quando a gente fala que a doutrina espírita nos dá muita informação, sim, mas nós ainda não estamos preparados para receber tanto conhecimento, tanta informação. Mas, se dentro da sua capacidade você fizer o melhor que você pode, você já é um vencedor. Pois sim. Então, vamos para um meio mais prático para a gente, né? Alimento. Se eu chegar para você e falar assim, ô Evandro, carne vermelha para você está fazendo mal. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu adoro comer churrasco. Aquele churrasquinho, né? Então, a pessoa sabe que a carne vermelha está consumindo o organismo dele. Mas eu adoro churrasco. Mas ele ainda está preso ao churrasco. Exatamente. E aí vem a dor. A dor continua. Exatamente. Então, você sabendo disso, o que você tem que fazer?
Fala assim, não, agora eu vou parar de comer churrasco. Não, porque você vai estar se violentando. Então, você tem que entender o seguinte, você tem que diminuir. Apreciar. Porque você diminuindo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, daqui a pouco você já diminuiu um pocão. Você elimina. Não é? Então, o aprendizado, ele não acontece do dia para a noite. Ele é gradual. Agora, ele não pode parar. O problema nosso, o maior problema nosso, é que nós paramos. A gente, às vezes, desiste. E a gente não tem controle, né? Não. Porque tem algumas pessoas que, por mais que você fale para ir graduando, ele vai falar assim para você. E não adianta. Eu é 8 ou 80. Tem pessoas que são 8 ou 80. Por exemplo, um alcoólatra. Não adianta, ele vai falar assim, vou diminuir as minhas doses diárias. Não vai. Se você entrar para Alcoólicos Anônimos, você parar mesmo. Né? Porque você, a cada dia, né? Você venceu mais um dia. Então, é uma coisa muito individual, né? Exatamente. E nós temos que respeitar os nossos limites, né? A nossa capacidade de entendimento. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, antes eu não prestava a menor atenção nisso, porque para mim isso era normal. Hoje eu já tenho a consciência de que eu sou orgulhoso. Então eu tenho que combater o quê? O orgulho. Mas eu não consigo combater o meu orgulho ainda. Mas eu já tenho a consciência. Daqui para frente eu vou começar a trabalhar em mim que eu devo diminuir o meu orgulho. Até o momento em que eu vou conseguir me livrar dele. Porque isso não vai acontecer hoje. Não adianta. Agora, Evandro, lógico, a gente fala de trabalho, né, de exemplificar, nas casas espíritas tem diversos trabalhos, gente. Não o trabalho que tem nas... O que não falta é trabalho. Não o trabalho que tem nos centros espiritualistas, aqueles que é mediunidade sem Jesus, o cara vai lá fazer, eu vou lá fazer um trabalho contra fulano. Olha, meu Deus, você não sabe, rapaz, você vai fazer um trabalho contra fulano, você sabe com quem você vai estar contratando? Que espíritos trevosos você vai estar se confabulando, conectando, se juntando, que depois, quando você passar para o outro lado, você vai escutar aquelas vozes, você é nosso, você é meu. Então, pensa direitinho. Que tipo de trabalho que você está querendo? Que tipo de vida você quer? Não, e se você está desejando mal para alguém, a gente sabe que o retorno... É lógico, óbvio. É claro. Vai voltar uma hora volta. O trabalho que tem na casa espírita é o quê? É a preparação de sopa, é a preparação para ir para a rua, distribuir alimento, é preparação para doação, de arrecadar alimentos, arrecadar, como é que fala? Às vezes até colchão, blusa, para poder fazer doação. Esse é o trabalho da casa espírita. Se entrar R$1 milhão agora num centro espírita lá que o Evandro frequenta, vai virar o quê? Remédio para o próximo, vai virar cesta básica, não vai um centavo para nenhum diretor, nenhum centavo vai pegar, colocou no bolso. Não vai ter. É assim, né, Marcos? Se for lá vai fazer uma manutenção na casa, vai fazer exatamente. Então, esse é o trabalho da casa. Agora vai comprar um carro para poder fazer melhor a distribuição. É assim. Então, não é aquele trabalho que aqueles médios, os centros espiritualistas, que nada contra, mas vai lá fazer o trabalho contrário, vai fazer o trabalho contra alguém. Se eu vou fazer isso, eu vou querer desejar o mal de outro. Olha só, você não sabe com quem espírito você vai estar se ligando. Não é espírito bom. Para começar, não é um espírito, é aquele errante mesmo, errante que pode estar aí junto com a transição. A gente fez um estudo há dias atrás sobre obsessão e nós conversamos sobre os soldados das trevas, né? A gente classificou assim, soldados das trevas. Não tem o soldado do tráfico, né? O que faz o soldado do tráfico? Ele faz o serviço sujo, né? Não é o traficante que vai lá comercializar a cocaína, o crack, não. Quem vai fazer isso é quem? São os soldados. Os soldados do tráfico, eles estão à frente. Eles que vão lá enfrentar a polícia, né? Porque o traficante está lá, longe. Longe. Né? Quem vai para lá é o soldadinho. No umbral, nas trevas, é a mesma coisa. Você tem organizações nas trevas que se especializam em determinado tipo de obsessão. Mas quem é que pratica o trabalho sujo?
é o chefe da organização? Não. São justamente aquelas pessoas, aqueles espíritos, que se vincularam a esse tipo de vibração, de organização. Uhum. Então, são aqueles que aqui na Terra viviam para o crime, viviam para o mal, viviam fazendo mal para os outros. Quando eles desencarnam, eles são naturalmente arrastados pelas suas vinculações espirituais a esses grupos. E ali eles passam a ser aqueles que vão executar as tarefas. Né? Ou são aquelas pessoas que faziam negociatas, faziam coisas erradas. Então, eles estão acostumados a isso. Só que com a diferença. Nessas organizações, eles viram escravos. Não é? E isso nós já tivemos experiência de conversar com inúmeros irmãos nossos que chegavam a um momento em que eles sofriam tanto, né, que eles ficavam apavorados. Eles não queriam mais fazer o mal para os outros, pessoas que eles nem conheciam, mas eles eram obrigados a fazer. Mas qual era o grande medo deles? Era, primeiro, continuar fazendo mal, porque eles já sabiam que estavam errados. E segundo, o castigo que eles iam receber se não fizessem aquilo. Então, quando a pessoa chega e paga um determinado médium ou uma determinada pessoa para fazer o mal para alguém, ele está se vinculando a essa organização. E depois, quando ele desencarnar, para onde você acha que ele vai? Ele vai ter que pagar o preço. Sim. Não é? Uhum. Porque hoje, o que ele paga para o médium aqui, né, para a pessoa que vai contratar o serviço, é o dinheiro. Mas lá do outro lado, ele não tem dinheiro para ele pagar. Ele vai ter que pagar com o quê? Com o seu sofrimento. Então, nós temos o direito de escolhas. Né? Aquilo que a gente fala, eu tenho livre-arbítrio de escolher o meu caminho. Sim, você tem o direito de escolher o seu caminho, mas uma vez escolhido, você tem que percorrer ele até o fim. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí vai na questão 228, e aí com o disco que a gente está falando aqui, Kardec pergunta, os espíritos conservam alguma das paixões humanas? E eles responderam. Tá vendo? Encaixou? Encaixou direitinho, né? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões, mas e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Ou seja, a gente escuta muito, né? Quando uma pessoa morre, dizer assim, fulano uma boa alma, virou uma boa alma. Não, nem sempre. Na maioria das vezes, morreu, não. Virou boa alma, virou bom. Não é assim. Quem dera, né? A diferença do espírito desencarnado para o espírito encarnado é o corpo físico. Nós somos ligados a um corpo momentâneo e eles estão desligados. O resto é tudo igual, não muda absolutamente nada. Se você tem boas tendências, se você é uma pessoa do bem, você continuará sendo uma boa alma, uma pessoa do bem. Mas se você for uma pessoa do mal, você continuará sendo uma pessoa do mal. A natureza não dá salto, né? Não. A natureza não dá salto. Não, porque, gente, seria Deus, ele seria muito, muito injusto, né? Se ele retirasse os nossos erros, os nossos defeitos, só porque eu me tornei espírita. Agora eu sou espírita, eu estou imune a todo tipo de sofrimento, de dificuldade. Não. De forma nenhuma. Aí que você terá uma responsabilidade muito maior com as coisas que você faz, com as coisas que você pensa, com as coisas que você diz. Não é? Porque você tem o conhecimento. Muito será pedido a quem muito foi dado, como disse Jesus. Então, quanto mais ensinamento você tem, maior será a cobrança que você fará sobre você mesmo. Não é Deus que te cobra, é você. É a sua consciência. Né? Nós podemos até continuar fazendo um monte de bobagens,
mas a nossa consciência vai nos cobrar muito mais, porque hoje você sabe. Não é? Se eu pegar, por exemplo, uma arma e der um tiro na minha cabeça, estourar os meus miolos, a consequência disso não poderá ser igual àquele que comete o mesmo ato, mas não sabia que a vida continuava. Eu sei. E não só eu sei, eu tenho absoluta certeza. A responsabilidade sua é maior. Então tem que ser diferente. Sim. Não é? Com certeza. Eu não posso ir para o mesmo caldeirão do inferno do que ele. Tem que ser caldeirão diferente. O meu caldeirão tem que ser mais tem que quente. vai ser mais quente. Ferver mais. Ferver mais. Claro. Porque eu tenho conhecimento e o outro lá não tem. Então, para ele, o caldeirão vai ser menos quente. Não é? Proporcional ao seu grau de evolução. Exatamente. Muito bem, muito bem. 9h16. Você está nessa sala de aula. Nós também, meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, provavelmente a primeira encarnação dentro desta sala de aula, a não ser se estivéssemos encarnados em Paris, na França, em 1857, acompanhando o lançamento dessa obra notável que nós estamos estudando aqui no ar, o Livro dos Espíritos, com você, amigo ouvinte. Está jogando graveto? Está jogando graveto para queimar a obra? Queimar a obra, né, Marquinhos? O Marquinhos trouxe um livraço para o sorteio de hoje, Marquinhos, um livraço. Olá, Perdas e Reencontros, da Rita Ramos Cordeiro pelo Espírito de Manuel. Vou dar uma outra síntese agora do tema, não da história, mas do tema, né? do que ele trata aqui, do que ele vem passar para a gente. Vivenciamos momentos importantes para a transição planetária. É a fase da separação do joio e do trigo, na qual os indivíduos são separados por suas próprias escolhas. Nela, espíritos equivocados têm a derradeira oportunidade de vencer suas más tendências no planeta Terra. O livro Perdas e Reencontros mostra, através de seus personagens, que a espiritualidade maior atua incansavelmente, respeitando o livre arbítrio dos seres humanos, sem deixar de alertá-los sobre a presença do mal. Procura conscientizá-los e orientá-los para que despertem em si as boas vibrações, a prática do bem, os sentimentos elevados e, em especial, o cuidado com a família, crianças e jovens. Essa aí, o livro Perdas e Reencontros, que fala da história de Mariana, que nunca esqueceu aquele dia trágico quando Clarita, sua melhor amiga, desapareceu a caminho do trabalho. E aí começa a desenrolar toda a história de que ela simplesmente desaparece, ninguém consegue descobrir o que aconteceu. Aí entra, né, toda a história. Aí começa organizações criminosas, tráfico de pessoas, etc, etc. O que aconteceu com ela? Você só vai descobrir lendo o livro Perdas e Encontros. Se você quiser, então, entre em contato com a gente, que daqui a pouquinho o Evandro vai sortear esse livraço para você. E falar que quem fez aniversário ontem foi a Carmen Dietrich. Carmen Dietrich. Nosso amigo Iaçu. Isso aí. Ô, Márcio, vou aproveitar. Parabéns para ela. Vou aproveitar aqui, depois da fala do Marquinhos, falar sobre o Clube do Livro Espírita desse mês de agosto. A Alimentação e Espiritismo, um livro de Rodrigo Cavalcante de Azambuja. Nós acabamos de falar de alimentação aqui do churrasquinho. Ele estava lendo o livro ali, por isso. Já aproveitei. Ele aproveitou. Então, Alimentação e Espiritismo, um livro do Rodrigo Cavalcante, que ele fala, um autor, né, que ele analisa o tema à luz da doutrina espírita, né, mostra aspectos da alimentação na Bíblia, nos povos antigos, nas diversas culturas e religiões. Traz uma reflexão sobre o tema relacionando a mediunidade, a influência espiritual, a caridade, também alerta sobre o perigo da gula e do desperdício. Então, Alimentação e Espiritismo é um livro do Clube do Livro Espírita, para você que já é associado do Clube do Livro, né? Agora, para você que quer participar, então, infelizmente, esse mês você não terá esse livro, mas você poderá, a partir do mês de setembro, ter outros livros aqui, que saem novinhos em folha aí da editora, né? Então, por apenas R$20 você pode participar do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, lá do Grupo Espírita Fé e Esperança, né? Lá da Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Então, é só você participar. É só procurar assinar lá na livraria e participar aqui conosco do Clube do Livro.
Dado o recado, Márcio. Bacana, Celso. Lembrar aí o telefone aqui da rádio é 2030 4461. 2030 4461, né, Marquinho? Pode te ligar para cá ou mandar pelo WhatsApp mesmo, que é o mesmo número, né? O DDD 24 2030 4461. Questão 229 da obra O Livro dos Espíritos, Evandro. Kardec formula: por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhece os seus inconvenientes? Vês nesses mundos pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixem, perdem esse feito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Nós, durante muito tempo, nós fomos instruídos sobre milagres, né? E a gente aprendeu que milagre não existe. Não existe milagre na vida. E isso vem mostrar para a gente exatamente que as coisas só vão acontecer no momento em que nós estivermos preparados para elas. Sabe? As curas, a evolução, o aprendizado, tudo isso só vem naturalmente conforme nós vamos progredindo na vida. E esse progresso, ele é lento, mas ele é gradual, ele não para. Então, quando você deixa a vida física, você não se transforma em um ser de luz. Não, você continua sendo aquilo que você é aqui. Então, quando a gente fala nesse período da erraticidade, é justamente isso. Você desencarnou, você vai passar um período de adaptação, porque é diferente estar aqui e estar no mundo espiritual, não é? Depois você vai fazer o período de avaliação, porque tem que ser. Né? Você vai ter que se conscientizar. Quais são os meus grandes defeitos, os meus grandes erros? O que eu tenho que melhorar? Como eu posso fazer isso? Então, esse é o período. Então, a avaliação, é o planejamento. Agora eu tenho que retornar. Mas eu vou chegar lá no mundo espiritual, tem o shopping dos corpos. Né? Eu vou procurar meu corpo lá. Vou escolher um corpo lá. É assim? Não. Se eu pudesse escolher, a gente estaria no corpo que a gente está? Não sei. Né? Então, tudo isso é um planejamento. Leva tempo. Quando a gente volta para cá, nós voltamos tudo com a nossa vida já programadinha, bonitinha. Se nós vamos cumprir ou não, é outro problema. Não é? Mas que precisa desse tempo. Então, a gente fala, essa melhora, esse progresso, ele vem gradualmente, não acontece de uma hora para outra. Então, você hoje, que tenho um monte de erro, um monte de defeito, vou desencarnar e vou deixar tudo aqui, não, vou carregar comigo, porque é meu, é uma aquisição minha, que eu preciso trabalhar. Né? Por isso a gente encarna, reencarna, desencarna, reencarna, e vamos aprendendo. O que a gente não pode é parar, ficar parado no tempo. Isso você não pode. Né? Você não deve. Agora, erros, faltas, você vai continuar cometendo. Faz parte da nossa natureza ainda. Você tem que entender que Deus não quer que a gente seja anjo amanhã, que a gente tenha asinha e vá direto para o céu. Isso não vai acontecer, mas você tem que buscar isso incessantemente. Agora, aproveitando essa deixa aí, na questão do Livro dos Espíritos, vai falar assim, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E ele vai responder que Deus não criou ninguém mal. Né? São escolhas. São simples ignorantes. Agora, se vão tomar a
Fieira do bem ou fieira do mal, aí é problema de cada um, não é? É o momento que cada um está vivendo, né? É a capacidade, a condição que nós temos de até onde nós podemos chegar, não é? Porque nós, na vida, nós temos que caminhar, não devemos correr. Se a gente correr, a gente vai se atropelar, vai cair, vai se machucar. Então, caminha, vai devagar. Não se preocupe se você errou hoje, mas procura não errar amanhã mais. Isso que é importante. O que já aconteceu, o que você já fez, você já está feito. Não volta atrás. Né? O importante é o que você vai fazer daqui para frente. E é interessante, né, Evandro, que na próxima questão, os espíritos passam para a gente e dão um norte para nós. 2 pontos fundamentais para a gente poder se esforçar para se melhorar, né? Porque Kardec pergunta, o espírito progride no estado errante? A questão 230 da obra O Livro dos Espíritos. Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, a gente pode melhorar? Claro. Né? Vai depender da gente. E aí 2, né? Vontade e desejo, né? Exatamente. Aí eu chego lá no mundo espiritual, né? Eu passo lá os meus perrengues lá, aí eu sou acolhido lá no Recanto de Paz pelos amigos espirituais, né? Aí que eu vou fazer a minha avaliação. O que eu preciso fazer agora? Né? Onde eu preciso melhorar? Agora, se eu vou fazer ou não, vai depender de mim. Então, como eu provo para mim mesmo que eu estou melhorando, que eu estou progredindo? É quando eu vou gradualmente deixando os meus erros para trás. Não é? Quando eu vou tendo a consciência de que eu preciso melhorar e quando eu estiver me esforçando para isso. Certo? Porque seria muito ruim que Deus exigisse de mim que eu fosse aquilo que eu não estou em condições de ser ainda. Eu não consigo ser. Né? Mas o meu esforço, a minha dedicação, o meu trabalho para que eu melhore, isso é levado em consideração. É um ponto para mim. E a vontade, tem que ter vontade e desejo, né? E exatamente. Aí, a prova é uma existência corporal. Uma nova existência corporal. Exatamente. Eu melhorei? Então vamos ver agora. Vou para lá, para voltar para a Terra, vamos ver se agora acerto. E por isso a gente fala, né? Eu, principalmente, bendita reencarnação. Graças a Deus, se não fosse ela... Se não fosse ela, nós estaríamos... Como é que a gente... Uma encarnação, gente, você resolver... que não estou falando de vontade. Um simples... De novo, mexendo na alimentação aqui de novo. Uma simples vontade, olha só. Você deixar de comer algo que vai te fazer mal. Que vai te fazer mal. E você não consegue deixar de comer algo que vai te fazer mal. Exato. Por causa da sua vontade. Então, e desejo. E desejo. Então, quando você está desencarnado, que você está na erraticidade, né? Você tem uma visão muito mais ampla do que você é. Então, você faz uma projeção de até onde você consegue chegar. Então, isso já é um progresso. Porque antes você não tinha a menor consciência disso. Hoje você já tem. Mas é aqui, nesta vida que nós estamos, é que será o campo de trabalho. Então, tudo aquilo que eu planejei lá, tudo aquilo que eu idealizei para mim, eu vou ter que fazer não lá, mas é aqui. Por isso que essa oportunidade que nós estamos tendo, ela é tão importante. Não deve ser desperdiçada. Não é? Mesmo que eu cometa erros, mesmo que eu não consiga fazer tudo, mas eu vou fazer o máximo que eu puder. Então, a minha encarnação, ela já foi positiva se eu chegar no meu limite daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu tenho condições de fazer. Porque, como a gente falou, o progresso é gradual. Ele não acontece de uma hora para outra. Então, a reencarnação, ela é sempre a oportunidade que você tem de dar um passo à frente, dar um passo a mais. Se a gente puder dar 2, 3, melhor ainda.
O que a gente não pode é ficar parado. Agora, a questão 231 da obra, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja existência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. É aquilo que a gente está falando. A gente passa a ter a consciência do que nós somos, né? Então, de acordo com essa palavrinha que ele colocou aqui, mérito, que isso é fundamental para a gente saber, o mérito. Você tem méritos? Que méritos são esses? São construções, valores. Né? Será que é a minha fortuna em ouro, em joias, em diamantes que eu juntei aqui na Terra? Esse é o meu mérito? Será que são os diplomas que eu tenho, né, de faculdade, de universidade, de doutorado, de mestrado que eu tenho? Não, esses não são seus méritos. Não são seus méritos. Seus méritos são as suas atitudes, são as suas ações como ser humano. Não é? Não é se você é pobre e miserável, né, diante da sociedade, que você é um mendigo, que você não pode adquirir mérito. Sim. Porque se você está nessa condição de difícil, vamos exercitar mais a humildade. Será que não é para isso que você está aqui? Né? Então, a gente tem que entender que em todas as nossas situações, nós estamos tendo a oportunidade de aprender, e mais ainda, de praticar o aprendizado. Certo? Porque eu posso chegar, quando eu desencarnar, falar assim, nossa, eu passei 50 anos na doutrina espírita, né? A gente estudava, a gente fazia estudo, a gente fazia... Tá, mas qual a prática disso? Praticou? Isso resultou de bem. Né? Na sua e na vida dos outros. Será que quando você chegava lá, que você era presidente da Casa Espírita, o seu orgulho não estava lá no alto? Você não se achava melhor que os outros? Mais inteligente, que sabia mais? Então não adiantou nada, meu amigo. Não é? Tudo aquilo que você aprendeu, você não praticou. Então não adianta. Não é? Onde está o seu mérito? O seu mérito está no que você sabe ou no que você faz. O maior mestre que nós tivemos, chamado Jesus, ele fazia, ele estava à frente. Foi o que exemplificou tudo que ele falou. Exato. Não é? Único. Então, a gente tem que ter essa consciência que não adianta você chegar lá com a pilha de papel, diploma disso, honra o mérito, não sei o quê, um monte de coisa. Isso é só papel, cara. O que isso resultou de prática na sua vida, na vida das outras pessoas? Não é? Ou ficou só no campo das ideias? Então agora volta lá e pratica. Aí você volta na situação difícil, complicada, né? Você vai reencarnar espírita, por exemplo, lá no Afeganistão ou no Irã. Vai ser espírita lá, para ver o que acontece com você. Não é? Um meio hostil, difícil, complicado, com inúmeras limitações econômicas, físicas, intelectuais, religiosas. Então, para você exercitar aquilo que você aprendeu lá atrás, que você amealhou, que você juntou aquilo tudo, mas ficou guardado, juntando traça, poeira, teia de aranha, não adiantou nada, cara. Agora vamos fazer. Muito bem colocado. Celso Tito, os informes desta manhã de domingo dos movimentos das casas espíritas da nossa região. E já que nós estamos falando de conhecimento e vontade, né? Eis aí a grande oportunidade para você. Conhecimento e vontade. Então, hoje às 10 horas, hoje, dia 6, às 10 horas, vai acontecer, né? A Escola de Evangelização Espírita Assis Faria, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira. Então, às 10 horas, sempre a Escola de Evangelização.
Claro, evidentemente você chega um pouquinho antes, uma meia hora antes, para você já ir se ambientando, né, com o local que você vai estar. Né? Então, às 10 horas, Escola de Evangelização Espírita Assir Faria. Hoje, às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho no Lar online pelo Instagram. Né? É só você acessar Jeff90, né, lá no topo, ao vivo, e aí você vai poder participar. É só entrar e participar do culto do Evangelho no Lar, com a Catarina Michele Rummel, com a Graça Lazzarini, que ainda não apareceu por aqui hoje, né, Marquinhos? Não, ainda não. A mãe ainda não apareceu. Mamãe, apareça. Essas mamães. De segunda-feira, dia 7/8, às 19h30, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, para quem não sabe, é lá na Vila Isabel, próximo ao colégio. Qual é o colégio mesmo? SEV. O SEV, tem o Valmir Peçanha. Antes, um pouquinho, na principal SEV na. Condomínio ali do. Né? Vila Nova. Antigo Popular Nova, Velha. E Vila Nova. Apareceu uma. É só evocar que aparece. Evocou ela. A graça aparece. Então, mas voltando aqui às 19h30, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema Não Te Inquietes, com a palestrante, a nossa querida Angelina Mondres, que brevemente estará aqui conosco. Sim, dona Angelina, grande Angelina, minha amiga. 19h30 também acontece no Rogério Cláudio, e esse mês especificamente, 60º mês espírita, né? Com o tema, né, nessa segunda-feira, dia 7, Um Santo Remédio, com a Andréia Rosadas, também que já participou aqui conosco, lá de Petrópolis, né? Lá de Araras. Né? Perto do nosso lar. E às 20 horas, no mesmo dia, né, dia 7, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, o tema Reformas Íntimas, com a palestrante Cristina Visconti. Né? Na terça-feira, dia 8, às 19h30, no Grupo Espírita Amor e Caridade, Levi Gasparian, com o nosso querido lá, Andrezão. Né? Eles estão estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Capítulo 24. Dessa semana é o Tesouro Enferrujado, com Raquel Zaccaroni. No mesmo horário, às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item é o 10, com o nosso querido Marco Aurélio. Então, dando sequência ao estudo do Evangelho. Na quarta-feira, dia 9, no Grupo Espírita Fé e Esperança, às 19h30, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E nesta semana, especificamente, questões 473 a 475, com o nosso querido Sidônio Nunes. Né? Lembrando que o estudo é presencial, mas também com transmissão pela Rádio Brasil Espírita. Né? Então, você pode acompanhar pelo YouTube, Facebook. Então, fique à vontade. Às sextas-feiras, nós temos aí também no Grupo Espírita Fé e Esperança o estudo sistematizado da doutrina espírita às 19h30, lá no salão. Então, é só entrar e participar lá conosco. Aos sábados, às 15 horas, a Escola de Evangelização Espírita Maria Eiras Faria, no Lar Manuel Pessoa de Campos. E às 19 horas, a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, no Salão do Jeff. O recadinho também aqui, lembrando que no dia 19/8, nós teremos o palestrante Jorge Elahá, com o tema As Bem-aventuranças, que você pode fazer sua inscrição junto à Livraria Espírita Francisco Cerqueira, lá com a Sinara. E lembrando também que a palestra será às 18h30, no dia 19, agora desse mês, 19 de agosto. Então, você fazer uma inscrição para a gente saber vamos acomodar as pessoas, né? Porque o espaço lá é capacidade de 250, no máximo, de pessoas. Então, a gente tem que ter um número, né? Não pode limitado. Então, você tem que fazer a sua inscrição lá. E lembrando também que no dia 20/8, logo no domingo, começaremos o estudo da Revista Espírita. Vamos começar o estudo da Revista Espírita, e para você que estiver interessado também participar, é só entrar em contato lá com a Sinara e deixar o seu recadinho lá, fazer a sua inscrição. Vamos fazer a transmissão pelo Google Meet. Então, vai ser transmissão online
para você participar também. Se você estiver interessado, estudo da Revista Espírita, ok? Então, dado aí o recado, Márcio, não vai faltar dias e oportunidades para estudar. Bacana, Celso, bastante atividades. Estamos aqui. O Marco Lazzarini trouxe um livraço, a última chamada. Vamos fazer as duas últimas questões aqui dos 9h39, Perdas e Reencontros pelo Espírito de Manuel, escrito por Rita Ramos Cordeiro, é o livro de hoje. Nós já demos várias palhinhas dele hoje, desse livro aqui, Perdas e Reencontros. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, entra nas nossas redes sociais. Dona Maria apareceu, falou assim, apareci. Quer dizer, tá na escuta lá, tá? É isso aí, mas é bom, mano. Amanhã ela acerta as contas contigo. Eu tô lembrando que a gente sente falta, né? Toda semana. Invocou, ela aparece. Invocou, ela aparece. Né? Ela é invocada, para tu ver. É isso aí, invocada. E você pode também entrar nas nossas redes sociais aqui, no Facebook, Programa Luz Espiritismo, e também no Facebook da Rádio Nossa FM. E daqui a pouquinho o Evandro vai sortear esse livraço para você. O telefone, já falei, 20 30 44 61. Bacana, Marco. Evandro, questão 232 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte questão: os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? Conforme pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente despendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma mediunidade muito grande, muito ostensiva. Eu raramente ouvi alguém com a mediunidade daquele grau. E ela descreve para mim cenas que ela viu incríveis, né? De lugares que ela já foi. Uhum. E um desses lugares ela descrevia como se fosse, vamos dizer assim, fosse um parque, fosse uma Disneylândia. Mas eram prédios todos translúcidos, que emitiam luzes que ela nunca viu, né? E o brilho daquele lugar era tão claro que chegava a doer a visão, a vista, da tamanha claridade. E ela ficava assim deslumbrada de ver aquela paisagem que não tem como descrever a beleza. Então, quais são esses lugares? São justamente esses mundos onde estão à nossa frente e que nós vamos fazer uma excursão. Tem um exemplo clássico da obra Cartas de uma Morta, pela mãe de Chico Xavier, que, inclusive, ela vai e descreve que ela visita, né, como turista, né, espacial, né, como espírito errante, ela vai visitar o quê? Os planetas circunvizinhos. Exatamente. E ela descreve detalhes. Exatamente. Então, o universo, ele não é aquilo que a gente imagina aqui na Terra, né? O nosso egocentrismo, ele nos limita muito a entender o que é o universo. Então, existem esses lugares que estão muito, muito mais desenvolvidos do que nós, e que nós podemos fazer esses passeios, essas visitas, para perceber se você melhorar, se você evoluir, olha para onde você vai. Sim, exatamente. Não é? Permissão. Mas nós só podemos habitar aqueles planetas que estão de acordo com o nosso momento espiritual. Sim, do nosso grau de evolução. Exatamente, porque não tem como você viver no lugar desse ainda. Por quê? Porque você está cheio de
mazelas, cheio de defeitos. Então, se livra primeiro deles, para que depois você possa habitá-los. Agora, esses espíritos que estão nesses lugares já, eles sim, eles podem transitar entre os mundos. Por quê? Porque eles já estão livres das más tendências, das más paixões. Por isso que a questão seguinte, né? Kardec, a última questão do capítulo, né? Espírito errantes, antes de entrar no capítulo chamado Mundos Transitórios, que é o próximo que nós vamos estudar, se Deus quiser, no início de setembro, Evandro, ele formula a seguinte questão, a questão 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores igual ao nosso? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Ou seja, o nosso planeta Terra ele é visitado constantemente por esses irmãos que saem desses lugares de felicidade, né, e vêm até aqui para o trabalho. Porque se esses espíritos, pelos seus méritos próprios, decidissem ficar para sempre nesses mundos, né, gozando de todas as suas benesses, de todas as suas... que tem direito? Eles têm direito disso. Mas aí, eles não seriam felizes totalmente. Por quê? Porque eles olham para a gente e falam assim, puxa, olha quanta gente sofrendo. E eu não vou fazer nada, eu vou cruzar meus braços. E tem aqueles que, Evandro, que tiveram relacionamento no passado. Claro. Eles avançaram, mas seus companheiros não. Claro. Eles avançaram, mas seus amigos não. Aí tem esse afeto também, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes podia ter, né, voltado para a capela, para o sistema de capela. Ele preferiu ficar aqui para ajudar ainda muitos capelinos. Então, vamos dizer assim, então esses planetas eles ficam vazios? Não. Esses espíritos, eles são de lá. Eles vêm para cá em tarefa, mas eles voltam para lá. Né? Eles vêm, fazem a sua tarefa aqui e retornam. Para quê? Para ter o seu descanso, para renovar as energias, né? Para adquirir novas possibilidades. Mas eles se espalham pelo universo. A gente não sai todo dia da nossa casa para o nosso trabalho, não cumpre a nossa jornada, depois a gente não volta para casa. Não é? As pessoas normais fazem isso. Trabalham durante todo o dia, no final do dia, voltam para onde? Para sua casa. Ali é o seu lar, ali é o seu local. Estudam também, né? Eles fazem a mesma coisa. Eles vêm para cá, eles se espalham pelo universo, eles cumprem a sua jornada de trabalho e retornam para casa. É simples. Não é? E a gente agradece, né, a Deus, né, porque nós inferiores não podemos ir aos superiores, mas graças a Deus os superiores vêm até nós que somos inferiores. Exatamente. Então, qual é o resultado disso? O resultado é que o nosso planeta Terra ele se tornará um mundo assim. Graças a quê? Graças ao esforço e dedicação desses irmãos. Porque hoje, nós temos uma visão de que é a minha família e o meu círculo de amigos. O restante é desconhecido. Para eles, não. Qual é a família deles? É todo o universo, todas as pessoas, todos os espíritos. Eles não fazem distinção de laços familiares, de laços consanguíneos. Não. A família é a família universal. Então, onde existir necessidade, ali esses irmãos estarão, cumprindo a sua tarefa, como irmãos, né? Como pais, como professores, como mestres. Não é mesmo? Essa é a família universal que a gente fala. Não existe distinção de ligações espirituais, consanguíneas, físicas, de parentela, nada disso. Todos nós formamos uma só família. Muito bem. Esse amor universal. Exatamente, é o amor universal. É um amor a toda a criação, não é só simplesmente a você, a fulano, Beltrano, não. É o contexto geral. Bom, quando isso tudo é bom, o tempo passa rápido. Encerramos o capítulo em questão da obra O Livro dos Espíritos.
no próximo capítulo, que chama Mundos Transitórios, com a presença aqui marcante do Evandro novamente, no primeiro domingo de setembro. Evandro, suas considerações finais, agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa Luz do Espiritismo. Eu que tenho que agradecer muito essa oportunidade, né? Porque como a gente sempre fala, né? Quando eu estava lá no mundo espiritual, me mostraram uma lista enorme de débitos, né? E uma das formas que a gente encontrou de pagar esse débito é estando aqui hoje. Se não fosse a oportunidade que vocês nos dão, nós não poderíamos pagar o nosso débito, né? Então a gente agradece muito a todo mundo que acompanhou a gente, esteve ligados conosco. E eu quero deixar aqui, como eu não vou estar aqui semana que vem, né? Deixar um abraço muito grande para todos os papais, né? Assim como eu, que nós somos realmente uma figura especial nessa coisinha contexto, chamada família, né? A todos os pais que recebam muito carinho, muito amor, muito presente dos seus filhinhos, mas acima de tudo, que tenham, assim como eu tenho, a felicidade de ter uma família de filhos maravilhosos, né? E neta. E a neta, principalmente. Né? A netinha, principalmente. Então, a gente deixa aqui um abraço a todos os papais, vovôs também, né? Que sejam muito felizes nesse dia muito especial. Nós agradecemos, lembrar que semana que vem teremos a presença do André Matos, com o tema, né, dando continuidade à obra também Memórias de um Suicida, da Ivone Amaro Pereira, pelo Espírito Camilo, e é o Suicida Após a Morte, né? Então a gente vai dar sequência, o estudo é o 13º estudo no ar, né? Também na íntegra o trabalho, né, desse livro notável. Dia 20 de agosto teremos a presença do Sidônio aqui com a gente, falando sobre os misericordiosos, é o tema que ele escolheu, e dia 27 de agosto, Pedra Rejeitada, com Manon Fonseca, trabalho extraído da obra de Caibá Chútil, né, as parábolas e ensinos de Jesus. Celso Cintas, considerações finais. Bona matena em Esperanto, bom dia. Bom dia, bona matena, bona tágua. Agradecer a todos a presença, a participação, por telefone nem tanto, né, Marquinhos? O telefone foi que andando no Mercedes. Mas por todos aqueles que estiveram... A turma hoje quer mais pelo WhatsApp, as redes sociais. Pelas redes sociais. Então, agradecer a todos pela participação. E lembrando que às 10 horas a Escola de Evangelização Espírita, lá no Posto Espírita. Então, sempre nós deixamos o nosso recadinho, né? Encaminhe os seus filhos para a evangelização infanto-juvenil enquanto há tempo, né? Então, dado o nosso recadinho, desejo a todos um bom começo de semana. Até o próximo programa, À Luz do Espiritismo. Márcio. Agradecemos a você, amigo ouvinte estudante. Contamos com vocês nessa sala de aula semana que vem para mais um dia de estudo. Marco Lazzarini, as considerações finais e o ganhador do prêmio material, o livraço de setores. Márcio, o Evandro já fez o sorteio agora aqui, o sorteio digital. A turma gosta de ficar vendo o aplicativo rodar. E saiu para Silvinha Honorato, de Paraíba do Sul. Silvinha Honorato, aqui da cidade vizinha de Paraíba do Sul, ganhou o livro Perdas e Reencontros, da Rita Ramos Cordeiro, um romance mediúnico pelo Espírito do Manuel. Tá? Parabéns aí, Silvinha. Tá? Pode passar a partir de terça-feira e retirar o seu prêmio, o seu livro, na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, aqui em Três Rios. Tá ok? Bom, Márcio, são 9h50, digital pulando agora para 9h53, e chegamos ao final de mais um programa Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Agradecer a todos vocês que participaram, que ligaram, que fizeram, né, a comunicação com a gente através das redes sociais. Tá? Muito obrigado. Parabéns, Silvinha. Quem ganhou o prêmio material como a Silvinha, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos preferidos hoje pelo Evandro. Então, todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa À Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento,
ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.